Fala pessoal, vamos para mais um vídeo da série de investimentos alternativos. Hoje vamos falar um pouco de COI, Certificado de Operação Estruturada. Então sempre lembrando, que esse tipo de vídeo não é nenhum tipo de recomendação de investimento, é simplesmente explicando os produtos, o racional por trás dele e formas de você acessar, igual nós fizemos com o vídeo do ouro que vai estar passando aqui. Legal? Então vocês já sabem, terça e sábado temos vídeo de comparação, tá? Ainda estamos comparando ações versus FIIs, mas em breve vamos começar com a batalha setorial, onde vamos pegar várias ações do mesmo setor e fazer uma comparação entre elas, tá? Então vai ser um estudo bem legal, que a gente deve começar a partir da metade do mês de junho. Então já sabe, se gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum tipo de vídeo novo. Então indo agora para o assunto de hoje, os COIs, Certificados de Operações Estruturadas. É um tipo de investimento que é muito pouco falado por aí, e alguns vídeos, os poucos que tem, ou tem umas informações erradas, ou tem um viés muito grande em cima deles. Tá? Então a gente vai trazer aqui, focado muito mais em COIs, estruturas de corretora, tá? De plataforma de investimento, e não os COIs de banco. Porque tem que confessar que eu particularmente não gosto dos COIs de bancos, e acho que muitos deles não são ideais para o investidor ter na sua carteira, versus os COIs que nós vemos em corretoras. Legal? Então feito esse disclaimer inicial, vamos começar agora a conversar sobre COI. Então, assim, um ponto muito importante que a gente precisa diferenciar para começar esse bate-papo. COI ele é um veículo de investimento e não um ativo. Tá? Então, o que seria basicamente isso? Você não pode falar se COI é bom ou ruim, porque você não fala se o fundo é bom ou é ruim. Porque o fundo é uma forma de você ser uma estratégia. Então, o gestor do fundo, ou o ativo que o fundo compra, pode ser bom ou ruim. Mas o fundo é uma estrutura de ligar você, cotista, a uma estratégia de um gestor. O COI é a mesma coisa. Ele pega você, investidor, e liga para uma estratégia que você queira acessar. Essa estratégia pode ser tanto no Brasil quanto no exterior, mas ele basicamente faz essa conexão. Então, igual a gente falou no vídeo anterior sobre o ouro, onde tinha várias formas de você comprar ouro, fundo de investimento, ou comprar direto através da bolsa, existem até COIs que você compra o ouro através desse produto. Então o COI é um veículo que liga você, investidor, a uma estratégia específica. Então essa estratégia pode ser boa ou pode ser ruim. Legal? Então esse é o principal ponto que a gente precisa diferenciar antes de começar esse bate-papo, que você falar se o COI é bom ou ruim, mesmo que você falar se o fundo é bom ou é ruim. Então é um COI que tem aquela estratégia, pode ser boa ou pode ser ruim. Tá? Então isso é uma coisa muito boa que a gente precisa diferenciar, que COI é um veículo de alocação e não um ativo objeto em si. Tá? E basicamente o COI ele é um produto que liga um pouco renda fixa com renda variável. Tá? Então ele tem uma parcela de renda fixa, porém ele também tem uma parte de renda variável. Então o que isso seria? Ele é basicamente um produto que faz uma transição muito boa para aqueles investidores que são bem conservadores, mas querem correr algum tipo de risco. Porque a maioria deles tem um capital protegido, que a gente fala. Tá? Então seria basicamente a garantia que aquele dinheiro que você colocou inicialmente vai ficar com você até o final. Então, no pior cenário, você teria aquilo que você alocou. Então, seria basicamente a perda do custo de oportunidade de carregar esse investimento ao longo do tempo. Claro que a maioria dos COIs tem o risco de crédito, tá? Então o risco do banco emissor, porque eles não contam com o FGC. Mas a maioria deles te garante esse capital inicial, ainda com a possibilidade de você ter ganho de renda variável. Porque muitos deles ou estão atrelados às ações ou fundos de ações fora do Brasil. Tá? Então seria basicamente uma forma de você conseguir acessar uma estratégia um pouco mais arrojada com uma certa garantia de uma renda fixa, tá? Para você não perder seu dinheiro. Mas um ponto importante também de ressaltar, os COIs normalmente são prazos bem longos de investimento. Tá? Então a gente tem que pensar algo para cima de 3 a 5 anos. Porque se você pensar, ter acesso à renda variável com garantia de capital inicial tem que ter alguma desvantagem. Quando você comprar ação direto na bolsa, você clicou lá em vender, em 2 dias o dinheiro está na sua conta corrente. Só que você não tem garantia de nada. Você pode perder todo o seu dinheiro, perder 50%, até ter um lucro super bom. Então, a desvantagem do COI, por ser essa garantia de capital inicial protegido, é que ele tem um prazo de investimento normalmente bem longo. Tá? Então, normalmente é acima de 3 anos, ou a gente tem visto muito COIs na faixa de 5 e 7 anos. Tá? Sempre pense em investir para esse prazo, porque caso você venha resgatar antes do vencimento, existe a possibilidade de você ter um prejuízo bem considerável. Tá? Claro que você pode sair com lucro antes do vencimento, caso você faça algum tipo de resgate, mas na maioria dos casos, a possibilidade da perda antes do vencimento é muito alta. Tá? Então sempre lembrando que o COI é algo que junta renda fixa com renda variável, com aquela garantia do capital inicial, mas podendo perder o dinheiro seguindo o risco de crédito do banco, porque não tem FGC. Porém, quando ele traz capital protegido, você tem que abrir mão da liquidez, porque é pensando em prazos bem longos. Tá? Uma coisa que é muito falado sobre o COI, que acaba sendo um ponto
pejorativo, um ponto negativo que as pessoas levantam sobre o COI é os custos que não são muito claros para o investidor. Porque muita gente fala, o COI que não sei o que é muito caro, por isso que não vale a pena ter ele na sua carteira, etc. Quando você olhar os COIs emitidos por corretoras, todos eles têm os documentos oficiais. Um deles é o DI, que é o documento de informações essenciais, e tem material publicitário. Nesse material publicitário, você consegue ver quanto que é cobrado por cada COI. Tá? Lá tem a taxa específica que a corretora ganha. Então, se você dá uma olhada nos últimos COIs que tem por aí, a taxa que a corretora ganha é em torno de 1,8% ao ano. Tá? Quando você compara versus ao CDI, você fala, putz, é quase o CDI de um ano que eles estão cobrando de taxa. Mas quando você compara com seus pares, tá? Então seria basicamente comparar com fundos multimercados ou fundos de ação, eles cobram 2% ao ano mais 20% de performance. Então o COI ele te cobra uma taxa próxima à de administração de um fundo e sem o adicional da performance. Tá? Então não faz muito sentido você comparar um COI com um fundo de CDI, porque não é essa a expectativa de retorno dele e nenhum risco. Tá? Então você comparando ele com seus pares que têm o mesmo risco e mesmo retorno esperado, ele está com um custo muito em linha da questão dos 2% ao ano. E também um ponto importante é que o IR de um COI ele é um IR de um produto de renda fixa normal. Tá? Então ele segue aquela tabela regressiva, começando em 22,5%, indo até 15% depois de 2 anos, sendo aquela escadinha. Tá? Agora eu vou passar um pouco algumas operações para vocês darem uma olhada, até para entender o que tem no mercado de COI. Então, vou passar aqui uma imagem no começo para vocês verem, que seria basicamente um COI que é chamado bidirecional. Tá? Então essa é uma estrutura do COI. Aí você vai perguntar, Vinícius, esse COI é bom ou é ruim? A gente não sabe, porque depende se o ativo objeto dele é bom ou é ruim, ou se faz sentido para você ou não. Tá? Mas basicamente essa estrutura, ela te garante uma alta ilimitada do ativo. Tá? Então, por exemplo, você está comprado, o ativo objeto do COI é Bolsa Americana, tá? S&P 500. Então tudo que a Bolsa Americana subir, você ganha, e se a Bolsa Americana cair, você ganha até uma parte dessa queda. Tá? Então tem COIs, aí você tem que ver o que tem disponível nesse momento, mas praticamente que você ganha ilimitado com a alta da Bolsa Americana, mas se a Bolsa Americana cair, você pode ganhar até 30% dessa queda. Tá? Então imagina, você pensar, putz, é um excelente produto. Se subir, eu ganho tudo que ela subir, e se cair, ainda ganho um pouco. Isso é um ponto, mas sempre lembrando a questão da liquidez. Para você conseguir montar uma estrutura dessa, você precisa de prazos bem longos. E normalmente COIs como esse tem um prazo acima de 5 anos. Então por mais que a estrutura seja bem legal, te protege de qualquer queda, e você tem atrelado a um ativo objeto que tem bastante upside, né, bastante possibilidade de alta, como a Bolsa Americana, você tem que abrir mão de alguma coisa, que nesse caso é a liquidez. Porque se você compra direto a Bolsa Americana, e tem outros produtos que fazem isso, você corre o risco de perder dinheiro. Tá? Então esse é um trade-off que você tem que, como investidor, saber se vale a pena para você ou não. Se abrir mão de liquidez para ter essa proteção faz sentido porque você é um pouco mais conservador, ou você é um investidor mais arrojado que não se importa com a perda e prefere ter a liquidez ali na sua mão. Tá? Então esse é um ponto muito importante que você tem que levar em conta pensando no seu perfil de investidor. E agora, uma outra estrutura que é bem legal também vocês darem uma olhada, essa estrutura chamada de entrada otimizada. Tá? Então o que seria ela? Uma estrutura um pouco mais complexa, mas eu vou tentar resumir aqui de uma forma bem simples. Tá? Então é basicamente assim, imagina que você entrou num ativo objeto que está custando R$100 hoje, e ao longo de 5 anos, que seria um prazo hipotético desse COI, a cada 6 meses ele vai olhar para o preço daquele ativo objeto. Tá? Então você entrou a R$100, imagina que daqui a 2 anos esse ativo objeto está a 90. Essa estrutura de entrada otimizada vai mudar o seu preço de entrada para 90, em vez daqueles R$100 que era o inicial que você entrou. Tá? Então ele é basicamente uma estrutura que tem observações ao longo do seu tempo, e ele vai pegar sempre o menor valor dentro dessas observações para ser o seu valor de entrada, e vai fazer uma comparação versus ao valor final. Então imagina, você entrou no papel hoje estava 100, no vencimento ele estava 120, porém no meio do caminho ele estava 90. Então o seu ganho não vai ser de 100 a 120, e sim de 90 a 120. Tá? Então você pode pensar também, pô, excelente produto. Ele vai conseguir melhorar meu ponto de entrada em qualquer ativo que seja. Você tem que ver quais são os ativos objetos que têm COIs com essa estrutura, se esse ativo objeto faz sentido para sua carteira, e o ponto importante, a liquidez. Tá? Então aqui eu quis trazer só 2 estruturas que existem para você ver se faz sentido para você ou não, e também se o ativo objeto que elas estão encaixadas faz sentido para você. Tá? Então o mais importante desse bate-papo de hoje é entender que COI é um veículo e não um ativo. Então você não pode falar que COI é bom ou é ruim, porque ele simplesmente te dá acesso aos produtos, tá bom? E você tem que saber se esse produto faz sentido para você, se você pode abrir mão da liquidez, não tem medo do ativo do risco de crédito do banco emissor, e também se você está disposto
a correr o risco dessa estratégia. Legal? Então acho que esses são os principais pontos que eu tenho para comentar sobre COI. Qualquer dúvida que vocês tenham, queiram bater mais, deixe aqui nos comentários que a gente vai trocando essa ideia. Legal? E qualquer outra ideia de vídeo novo, por favor, me avise. Beleza? Obrigado pela atenção e até a próxima.